António, muito obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista. Para nós, como eu digo sempre, começamos sempre da mesma maneira. Eu pergunto sempre se tu tivesses o poder de implementar um mandamento, mas não é preciso que seja um dos 10, pode ser um teu, para a sociedade contemporânea, o que é que tu achavas que era pertinente? Tolerância. Tolerância. Acho que estamos a viver num mundo cada vez menos tolerante, em que as pessoas já nem sequer toleram a divergência. E há fases, não é? Historicamente houve fases. Aliás, eu acho que a maior parte do tempo as pessoas foram bastante intolerantes, mas nós vivemos, eu por exemplo cresci, tu também, numa época de tolerância. E eu acho que estamos a perder essa tolerância. As pessoas, cada um encapsula-se no grupo dos que pensam como ele, e está muito pouco disponível para discutir no sentido dialético do termo, de tentar chegar a uma síntese que seja melhor do que as posições de partida de uns e de outros. Ninguém está disponível para isso hoje em dia. Ou pelo menos nota-se muito menos. E por isso eu acho que há uma grande falta de tolerância. E tu achas que isso é mundial? Achas que isso é uma característica portuguesa? Acho que é. Enfim, não sou sociólogo e, portanto, não tenho ideias construídas de uma forma científica sobre o tema, mas eu acho que se calhar ela estava cá, só que não tinha tanta expressão. As redes sociais tornaram toda a gente uma voz, não é? Deixou de haver aquela intermediação dos mídia, e essa intermediação acabava por, de alguma forma, limar as arestas e tentar ter uma abordagem que fosse uma abordagem da cidade, no sentido grego, não é? E isso desapareceu e, portanto, as atuardas que se diziam no café, hoje em dia dizem-se em todo lado. Como as pessoas estão todas em todo lado, até parte dos intermediadores ou dos intermediários das ideias e das notícias passaram a seguir um pouco essa mesma lógica, não é? Nota-se isso nos jornais, em todos os países. Eu vejo sobretudo jornais americanos, ingleses, espanhóis e portugueses, também franceses, mas os outros 4 vejo sempre, diariamente, e nota-se uma abordagem diferente da que víamos há 20, 25 anos atrás, em que as pessoas agora, nota-se que há muito mais crispação, tolerância na forma como se dão as notícias, na forma como se abordam os temas. Eu não diria que é panfletário, mas tem algumas características do panfletário do antigamente, e portanto as pessoas estão sempre a tomar posição, a marcar posição, a criar hostilidades. O mundo nesse sentido tornou-se muito menos tolerante, pelo menos na troca de ideias, na troca de opiniões. E tu achas que os partidos também funcionavam como filtros, como a imprensa clássica também funcionava? De alguma forma, mas aí eu, por exemplo, eu diria que eu cresci, eu era uma criança quando foi o 25 de Abril, mas cresci a seguir, não é? Tomei consciência das coisas a seguir, e o que é facto é que, havia crispação, havia divergências fortes, muitas delas absolutamente irreconciliáveis, o que é normal. Mas eu penso que depois daquele período, que eu não tenho muita consciência, porque era muito pequeno, mas a seguir, fim dos anos 70, anos 80, os partidos tinham, uma explicitação mais ideológica do que têm hoje, de alguma forma. Quando eu digo hoje, é os últimos anos, porque eles ainda o tiveram, na década passada ainda o tinham. Hoje em dia estão acantonados, não é? E as pessoas também não estão tão preocupadas com isso. As pessoas usam para si próprias uma determinada definição: sou de esquerda, sou de direita, sou socialista, sou isto, sou aquilo. Tentam exacerbar ao máximo a posição do outro, portanto tentam atirar o outro para o canto, para o outro canto, para o extremo do outro canto, que muitas vezes é mais do que adversário, inimigo do outro, mas atiram-no para o mesmo sítio. E, portanto, criam esta posição, que é um bocadinho aquilo que eu me lembrava que era a conversa de bêbados no café, não é? Ou na taberna, na província. Hoje em dia, com outra elaboração, é um bocadinho o que nós temos. São pessoas que estão irritadas umas com as outras, a disparar, ninguém quer chegar à coordenada, ninguém está muito disponível para ouvir o que o outro diz. Portanto, eu próprio desisti, quer dizer, sobretudo quando há diálogo, não estou para ter. Não é?
Então, nós já vamos voltar a estes assuntos, mas vamos um bocadinho, queria perceber aqui como é que o António Nogueira Leite aparece e como é que a sua consciência ideológica aparece. Primeiro, tu és de Aveiro, não é? Eu vivi lá e a minha família é toda de lá. Lá, pronto. Tu estudaste na Católica. Estudei na Católica. Economia, calculo eu, não é? Com? Economia. Economia. Depois fui para os Estados Unidos com 22, doutorei-me com 26. Já para fazer o doutoramento? Já para fazer o doutoramento. Eu acabei um bocadinho antes. Eu entrei na universidade aos 16, portanto foi tudo assim um bocadinho rápido. Eu diria que a minha consciencialização fez-se entre 1980 e 1990, por aí. Até aí, enfim, uma pessoa tende a seguir os pais, os amigos. E, portanto, foi feita parte, eu não diria tanto na Católica, foi mais com alguns professores que também davam aulas na Católica e que estavam na Nova, foi o Diogo Lucena, os irmãos Pinto Barbosa, o António Borges. Foram assim as pessoas que na altura mais marcaram, e depois fui para os Estados Unidos e aí também o pensamento dominante nas escolas era um bocadinho diferente do que é hoje, não é? As escolas americanas estão muito esquerdizadas, na altura não era Mesmo assim. em Chicago? Chicago talvez seja um bocadinho diferente, mas, quer dizer, mas a própria Universidade de Chicago, por exemplo, o Departamento de Literatura diz que a partir de agora só apoia a investigação em literatura de inglês de negros. Portanto, se uma pessoa quiser estudar Shakespeare, o departamento está fora, não é? Aparentemente Shakespeare teria sido branco e, portanto, estamos um pouco nessa... Mas isso faz parte do folclore dos tempos. É a forma moderna de medir crânios dos nazis. Diz-me uma coisa, só para clarificar aqui uma coisa, tu vês-te ideologicamente como um liberal? Quer dizer, eu vejo-me como um liberal, mas não me vejo como um libertário. Eu vejo-me como um liberal no sentido... por um lado, em que não me gosto de meter nas decisões dos outros. Não estou a falar nas decisões económicas, por exemplo, nunca ninguém me viu tomar posições a favor ou contra o aborto, nunca ninguém me viu a tomar posições contra ou a favor da eutanásia. Eu tenho, mas eu sou daqueles que acham que cada um deve fazer, a sociedade e a lei deve permitir, dentro daquilo que é a decência, que é o mínimo partilhado por todos, acho que as pessoas devem poder tomar a sua decisão, não é? E, portanto, nesse sentido, sou liberal em termos de costumes. Então achas que o aborto deve-se poder fazer, faz quem quer, quem não, não quiser? Eu pessoalmente não faria, claro. Mas percebo perfeitamente que se faça. Percebes que se faça. Se houver pessoas claro. que acham, eu não claro. sou contra, e eu sou católico, mas não, aí não, enfim, essas minhas posições mais profundas depois afastam-me do mainstream de quase tudo, não é? Porque muitas vezes as pessoas que são posicionadas mais à direita são vistas como muito conservadoras, aí eu não sou. Não sou, porque acho que dentro de determinados limites cada um deve fazer aquilo que entender. É evidente que, enfim, o infanticídio eu sou completamente contra, mas aí já estamos a falar de ultrapassar largamente aquilo que são limites da decência, não é? Eutanásia é a mesma coisa, eu tenho muitas dúvidas, mas percebo que se possa legalizar, porque, enfim, não quero ser eu o julgador daqueles que estão em grande sofrimento. E, portanto, não faço campanha a favor, não faço campanha contra, mas, enfim, acho que devia-se permitir, em determinadas circunstâncias, que isso fosse possível. Isso é uma posição que a maior parte das pessoas da minha área política abomina, não é? Achas que... Eu acho que a tua área política tem várias... Eu não sei se tenho bem uma área política, não é? Não percebi. Portanto, percebo. Eu gosto... Uma sociedade livre também é uma sociedade que não se pode escravizar muito. Nós em Portugal escravizamos loucamente as gerações futuras. Quer dizer, já começam a ter menos oportunidades, que é uma coisa extraordinária. As pessoas que agora têm 25 anos têm menos oportunidades do que a minha geração aos 25 anos, que é extraordinário. Quer dizer, todas, talvez todas não, mas muitas pessoas, a pessoa de classe média urbana, o filho da classe média urbana de Lisboa e Porto tem menos oportunidades hoje do que tinha no meu tempo. Sem dúvida nenhuma. Portanto, tu achas que se devia mexer aí? Sim, mas eu acho que a solução foi sempre pôr mais Estado em tudo. E o que é que nós temos neste momento? Temos uma carga gigantesca para o futuro. Porque nós convivemos bem, por exemplo, com a ideia de que é ilegítimo, é moralmente... Eu já nem estou a falar na questão legal, já nem estou a falar na questão económica, estou a falar na questão moral. As pessoas achavam é ilegítimo cortar uma reforma de 15 mil euros da exatamente aí que eu quero ir. Claro. É ilegítimo e tal, porque foram direitos constituídos. Em muitos casos não eram direitos constituídos, porque o nosso regime é constitucionalmente um regime de transferência. Os que estão agora a trabalhar transferem para os outros. Exatamente.
Portanto, não houve ali, não, ninguém tem contas na Segurança Social, nem na Caixa Geral de Apresentações, não é? Há um regime de transferência. E, portanto, nós achamos que é absolutamente imoral cortar uma reforma de 15 mil euros. Mas não achamos imoral que seja praticamente inevitável que as pessoas que hoje em dia têm 30, 35 anos não vão ter uma reforma minimamente decente. Claro, e que ganhem 800 euros. Ou mesmo que ganhem mais, Claro. não vão ter. E, portanto, eu acho que em Portugal falta muito, até porque os portugueses estão sempre a pensar no curto prazo e como é que eu me safo agora, falta muito uma visão de uma certa igualdade intergeracional. As pessoas deviam estar mais preocupadas com as consequências da grande redistribuição que hoje fazem, que muitas vezes não acaba nos que mais precisam, acaba nos que estão mais bem posicionados, por conta daqueles que estão a pagá-lo agora e que não vão ter massa crítica de jovens no tempo em que eles forem velhos para o fazer. Ou então o sistema muda completamente. E como já é inevitável isto, nós, enfim, para dar um exemplo da miopia, enfim, o Vieira da Silva, enfim, como a gente sabe, a esquerda em Portugal tem uma máquina de propaganda fantástica e conseguiu-se convencer muita gente. As pessoas hoje em dia brincam um bocadinho com isso, mas conseguiu-se dizer com ar muito sério e incontestado pelas oposições que o sistema de segurança social foi salvo. Eu lembro dele ter sido salvo para 100 anos pelo Paulo Pedroso em 2001 ou 2002, pelo menos esse anúncio existe. Depois veio Vieira da Silva e já salvou 2 vezes, uma há menos tempo e outra em 2005, 2006. Podia explicar como é que ele diz que salvou? Não, ele diz que salvou. Não, ele não explica muito bem, ele não explica muito bem. Ele diz que salvou, fez ali uns arranjos. Basicamente o que é que ele salvou? Foi manter as coisas o mais possível, totalmente para os que já estavam, muito parecido para os que estavam mesmo à bica de vir a estar. E, por exemplo, para a minha geração, para a tua, cortes muito grandes, só que como são a 15, 20 anos, as pessoas decidiram não querer saber. Portanto, como é que isto é salvo a primeira vez? Isto é salvo com cortes muito grandes nas pensões à frente, porque nós já sabemos que esta geração vai ter de se reformar muito mais tarde, e não só vai ter de se reformar muito mais tarde, portanto, entramos quase no sistema bismarckiano em que as pessoas tinham reforma aos 65 bestial, mas depois morriam aos 65, não é? E, portanto, havia um sistema de segurança social, mas recolhia e distribuía para outras coisas, ou para poucos. Nós aqui, portanto, baixa imenso as da minha geração, e se nós fizermos as projeções, garante quase nada para as pessoas mais novas, não é? Portanto, mas no imediato cria sustentação. E depois temos uma Europa, que eu não sei o que é que fazem aqueles crânios todos em Bruxelas, porque estão sempre de acordo com tudo o que vem castigar a seguir. Está sempre tudo muito bem. Se reparares, no tempo do Sócrates estava sempre tudo ótimo. Bruxelas achava ótimo. No tempo do Centeno estava tudo fantástico, elogios de uns e de outros, independente, são de esquerda, são de direita. Está tudo sempre bem. Corre mal, castigas os tipos que vão resolver e dizes, bom, realmente aquilo não correu bem no passado. Portanto, Bruxelas também não é aquele árbitro que era necessário. Árbitro, porque geralmente tem tantas outras preocupações em manter aqueles equilíbrios e depois tem uma burocracia que faz-me lembrar o fim do Império Romano, quer dizer, eles vivem para si próprios, tem uma burocracia. Mas eu concordo com o que tu estás a dizer, mas o que eu acho é que os governos de direita, podemos falar do Passo em particular, também, e acho que mandam um tiro no pé, também não são reformistas, acabam por mexer muito pouco, hipotecando as suas hipóteses eleitorais a médio e longo prazo. Houve várias coisas, eu na altura disse ao Passos, portanto hoje estou à vontade. Claro. Como sabes, eu zanguei-me. Eu acho que eu afastei-me relativamente cedo, quer dizer, estive no antes, sim. Quando todos os meus amigos diziam mal dele, porque tinham aquela visão da doutora Ferreira Leite como a santa da ladeira da direita, que iria fazer o milagre de salvar Portugal. Depois, muitos desses passaram para o Passos Coelho, que foi basicamente na altura em que eu me chateei com o Dr. Relvas, ou seja, fartei-me do Relvas e vim à minha vida. Ora bem, o Passos cometeu aí 2 erros. Primeiro, ele não fez uma grande reforma, ele implementou aquilo que o Teixeira dos Santos e o Sócrates negociaram. E o Sócrates e o Teixeira dos Santos, para evitar a verdadeira falência, não é? Portanto, a verdadeira insolvência mais do que falência, o que decidiram aceitar um programa de reformas.
E, portanto, o que o governo do PSD-CDS fez foi implementar o que o protetorado que nos tinha financiado obrigou a que eles implementassem. Eu acho que fizeram um erro grande, que foi travado por Bruxelas, pela Alemanha e pelo Vítor Gaspar, que foi o Passos não poder explicar ad nauseam, que as pessoas precisavam, porque é que aquilo tinha acontecido. Porque as pessoas durante muito tempo, até se perceber as outras coisas, as pessoas não estavam zangadas com Sócrates, estavam zangadas com as medidas... Mas é Bruxelas que não deixa que eles... Não, eu vou explicar. O que é que, enfim, isto enfim, é um bocadinho novo para quem não estava nos meandros. Não sei se estás lembrado de uma frase que só apareceu, que o Passos terá dito numa sessão em que eu não estava, porque eu, entretanto, quando fui para a Caixa, desliguei-me, não é? Para não haver nenhuma ligação entre o PSD e o meu trabalho profissional. Mas foi conhecido, e várias pessoas me disseram que era verdade, que ele disse, há aqui um buraco colossal, e havia um buraco colossal nas ondas. E veio o Gaspar com aquela sua, eu acho que é a sua costela louçã, dizer, não foi nada disso, entre buraco e colossal havia uma série de palavras e a história era outra. O que é que aconteceu? Mas porquê que ele não quis? Porque os alemães, não vou explicar, porque havia uma série de outros problemas e os alemães convenceram-se que não conseguiam passar no Parlamento mais apoios, porque isto era altamente contestado nos parlamentos que nos apoiavam, como nós nos lembramos. E o ir descobrir buraco atrás de buraco tornava aos alemães muito difícil... Muito fracos no Parlamento para passarem os apoios. Conseguir passar, porque havia também aquela questão, obviamente, um bocadinho xenófoba, de que é assim porque estes tipos de Sul são assim, portanto, agora que estamos nós aqui a fazer este esforço, ainda mais buracos, afinal, se calhar não são os 78 mil milhões, ainda é mais. E o Schäuble, isso é parte eu não sei, terá falado com o Gaspar, e o Gaspar convenceu o governo a dizer não se fala sobre o passado, e realmente o Passos não exorcizou o passado e as pessoas não perceberam porque é que lá chegaram. E ao mesmo tempo estavam os socialistas a criar a narrativa do PEC 4, o PEC 4 que nos ia salvar. Eu, aliás, achava que se devia ter chumbado o PEC 4, aprovado o PEC 4, porque o problema, o Sócrates estava em vias de se estatelar totalmente, infelizmente todos nós, mas eu achava que era a única forma das pessoas aprenderem que havia realmente um problema. Ele, enfim, decide fazer o que decide politicamente, também porque havia movimentações internas com o Pacheco Pereira, ou o Rio, etc., que estavam-lhe a comer os calcanhares, ao Passos. Já com o Passos no governo, não é? Não, o Passos ainda antes. Não, porque havia aquela ideia das conferências, enfim, é legítima, era a luta interna. E o que se passa nessa circunstância é que ele decide não aprovar o PEC 4. E, portanto, fez duas coisas. Ao não explicar os problemas, as pessoas ficaram muito zangadas com a cura. É como dizer, olha, o senhor fez uma data de disparates na vida, agora tem aqui um cancro evitável, mas a pessoa só se lembra do chato do médico que lhe fazia a químio. E não se lembrava do que é que ele fez antes, não é? E, por outro lado, deixou o PS à vontade para criar esta ideia de que com o PEC 4 não teria havido problema nenhum e que, portanto, foram os seus atuais sócios e o PSD e o CDS que criaram o problema de 2011. Mas eu acho que isso nunca passou para a opinião pública. A parte do que o PEC 4 tinha salvado. Essa parte não passou. Ninguém acredita nisso, não é? Isso é conversa de avançado. Claro. E o eleitorado não acredita nisso. Certo, mas permitiu a narrativa e há pessoas importantes e relevantes que a dizem sem se rir. Portanto, há sempre o incauto e o militante que acaba por acreditar. Por outro lado, o tempo faz com que as narrativas, por mais esdrúxulas que sejam, se tornem mais plausíveis, não é? Por outro lado, o que é que aconteceu? Ao não exorcizar isso, não ficou claro qual é que era a razão pela qual estávamos a ter aquela doença. Porquê é que estávamos a ter aquele tratamento para a doença que tínhamos criado? Portanto, as pessoas desfocaram-se completamente da doença e focaram-se no tratamento. E depois houve sempre aquelas pessoas que eu acho que já na altura tinha dito, achava que não era muito inteligente, que decidiram dizer, não, isto é o nosso programa e até vamos mais longe, para além da Troika, não é? Que depois não criou nada, porque se nós formos ver o que o Passos anunciava antes... Quem foram essas pessoas? Quem é que era o grupo? Alguns são meus amigos, já me chega de chatice. Claro. Mas era um grupo à volta dele que falou sobre isso e as pessoas talvez não tivessem de má vontade, mas eu acho que, conhecendo Portugal,
E os portugueses, eu achei, não se pode dizer isso. Porque o que tem que se explicar Mas é que qual é que era o intuito político dessas pessoas? Porque é que ela... É uma coisa quase punitiva? Eu acho que era mais emocional e deslumbramento. Não é? Portanto, as pessoas, como diziam os americanos, estavam carried away. Portanto, deixaram-se levar na onda e estavam deslumbradas. E se calhar pensavam isso. Agora, politicamente não era muito sensato dizê-lo, porque o resultado era previsivelmente aquilo que aconteceu. Foi as pessoas dizerem, não, estes tipos queriam era fazer-nos ainda pior. Porque quando tu dizes isso, num país que gosta de estatismo, num país que gosta de coletivismo, num país em que as pessoas não gostam de emular o sucesso, mas de o desdizer, de o criticar e de criar sempre uma narrativa macabra para o sucesso de quem quer que seja. E, infelizmente, há muitos que dão razões para que essas narrativas depois se tornem plausíveis, não é? Como nós temos essa situação, eu acho que não faz sentido nenhum, sem explicar porque é que estamos a fazer um determinado programa, e aí eu percebo que a situação é muito mais fácil para mim, que estou de fora a fazer análises, do que para o Passos que estava a governar, não é? E que tinha o seu elo com Bruxelas, era aquele homem, e aquele homem lhe dizia, você não pode falar sobre isso. E qual é que é o segundo erro? Tu disseste que havia esse, que havia outro grande erro. O outro grande erro foi ter certas pessoas no governo. Ter certas pessoas no governo. Porque, como era uma situação extremamente dolorosa para todos, quer dizer, foram os piores anos da minha vida adulta, não é? Imagino que para muita gente também tenha sido, para a maioria dos portugueses também foi. Ter certas pessoas que não batiam bem com o ar de, enfim, de tarefa ciclópica, difícil, histórica, que um bocado, assim, as pessoas, há muita gente que o odeia, há muita gente que o ama, mas que o Passos de alguma forma tinham, alguma da sua entourage não era compatível, nem se comportava exatamente assim. E isso claramente que teve consequências na percepção do conjunto por parte das pessoas. E isso também foi um erro, acho que ele devia ter tido mais cedo um governo mais austero. Não é para fazer mais austeridade, mas é para mostrar uma certa linha de atuação e à prova de bala, não é? Porque naquelas situações, quem dirige uma situação daquelas vai ser hiperescrutinado, como é evidente. Não é? Claro, mas o que eu acho é que o centro-direita, o PSD, acaba por governar de uma maneira pouco reformista, hipotecando as suas chances eleitorais mais tarde. Porque cada vez a coisa está mais estatizada, cada vez a coisa está mais dependente do Estado, seja no setor público, seja no privado. E como não há reformas, eles estão a mandar um tiro no pé, porque se eles querem apanhar as pessoas que querem fazer coisas, etc., eles têm que mexer, se calhar, na máquina do Estado. E eles não mexendo, eles estão a hipotecar. Mas isso foi o discurso que eu fiz durante 20 anos e que já me cansei e já não faço. Mas é exatamente isso. Eu acho que... Por isso é que agora não tem votos. Para não se meter na máquina do Estado, para não se mexer na máquina do Estado, às vezes não fazemos alguma da redistribuição que tínhamos que fazer. Aí, voltando à minha definição, eu não sou... Eu acho que tem que haver um Estado inclusivo, no sentido que eu estou disponível para pagar impostos, inclusive impostos altos, desde que eu tenha a certeza que todos os meus concidadãos tenham acesso à educação, à saúde, a tratamentos, à dignidade. Este não é um discurso de esquerda, atenção. Este é um discurso de humanidade, que a direita estupidamente deixa que a esquerda se aproprie dele. E que, se eu fosse libertário, não o faria. Mas, enfim... Muitas destas medidas de compensação, de criação de sistemas universais, foram escritas por pessoas que não eram marxistas, foram escritas por pessoas que acreditavam que, com o mercado a funcionar, os países desenvolvem-se mais e, portanto, há mais bolo para distribuir por todos. Nós, em Portugal, a direita só fala do bolo, e fala do bolo, mas sempre... Reparem, agora a direita não tem discurso nenhum neste momento, não é? E também não tinha grande discurso e só tem discurso para resolver problemas. O Passos tentou ter esse discurso, mas algumas pessoas radicalizaram muito em termos da reforma constitucional, etc. Portanto, eu acho que a direita devia de ter, não devia deixar que essas coisas que são comuns fossem vistas como
como um aqui da esquerda, porque não são. E depois deixam que a expressão da direita seja, de alguma forma, o resultante de vazio de discurso naqueles que têm realmente poder, que falam em medidas, mas não têm um discurso. E não é só o atual líder, quer dizer, o Durão Barroso hoje em dia tem um muito melhor discurso do que tinha quando se propunha a ser, não havia um discurso, não era só os outros roubam, nós não roubamos, os outros gastam a mais, nós vamos poupar. Epá, isso não é discurso político, isso é discurso de mercearia, de contabilidade, quer dizer, não é o discurso, não há ali, digamos, densidade suficiente que é necessária para catalisar as pessoas. E para chamar as pessoas. E, por outro lado, estão muito dependentes, às vezes, de pessoas que são muito extremadas, não no sentido que nós atribuímos à extrema-direita, às pessoas como hoje em dia é o Chega e outras ainda mais à direita, mas pessoas, digamos que, do ponto de vista da falta de presença do Estado, estão num extremo, que são os libertários. Quer dizer, eu não concordo nada, aliás, por exemplo, estou em face down, mas no Twitter eu sou atacado pela extrema-esquerda e muitas vezes pelos libertários, porque têm uma visão que eu não consigo conceber. Porquê é que tu achas que o Paulo Portas, que se propunha no governo do Passo a fazer a tal reestrutturação... Não se propunha nada. Mas ele dizia... Pois eu sei, mas aquilo era um papel de 24 páginas sem pensamento nenhum, não é? Eu lembro-me que a única pessoa que tentou, mas depois não fez, foi quando a Manuela Ferreira Leite pediu ao Manel Lancastre e a um conjunto de pessoas que fizessem uma avaliação de como é que se poderia, sem reduzir os serviços de saúde. É que o problema é este, é que eu acho que nós devíamos ter melhores serviços de saúde, que devíamos ter melhor ensino e que o Estado tem um papel muito importante nessas duas áreas. Mas sempre que eu falo disso, as pessoas dizem que quero despedir funcionários públicos. Epá, não é necessariamente isso. Agora, se calhar eu quero despedir funcionários públicos ou pô-los a fazer outra coisa, aqueles que ainda hoje estão em teletrabalho sem doenças, porque ainda recebem as pessoas às pinguinhas nas repartições e em que têm os processos todos atrasados, quando a economia andam as pessoas todas aqui a virar-se para sobreviver, não é? Mas como é que tu consegues mudar a estrutura do Estado? Se o Estado depende dos políticos, não é? Não, o problema é esse. Por isso é que nós estamos numa situação em que e por isso é que 2011 para mim foi uma decepção, porque não se aproveitou, nem os burocratas. Eu percebo que inicialmente era preciso tratar das grandes variáveis e tornar o país credível. E aí, devo dizer que duvido muito que outro grupo tivesse feito tão bem quanto o grupo que na altura envolveu o Gaspar, envolveu o Primeiro-Ministro, envolveu o João Moreira Rato, envolveu essas pessoas todas. Eu acho que o Moedas, eu acho que não havia muitos grupos, porque aí não estamos a falar de spinning no Twitter, nem no Facebook, nem estamos a falar em notícias laudatórias das pessoas que escrevem nos jornais portugueses. Aí estamos a falar em convencer muita gente fora de Portugal. E esse trabalho foi bem feito. Agora, não se convenceram os portugueses de porque é que estavam assim. Nem se atalhou, depois de resolver era exatamente quando veio o Portas, era a altura de se reformar algumas coisas e foi aí que não se reformou. Porque o debate depois também foi reduzido às 24 páginas com letra grande e que no fundo eram generalidades que todos estavam de acordo. E eu acho que, acho que olhando para os portugueses de um lado e do outro, para os políticos, eu acho que esse acordo, essa reforma não vai resultar, como costuma dizer o Marcos Mendes e as outras pessoas um bocadinho mais velhas que eu, um grande consenso nacional. Isso eles fazem consenso para outras coisas que lhes interessam mais imediatamente. Nunca vi os consensos entre o PS e o PSD nos últimos 30 anos produzir algo de verdadeiramente marcante para o futuro, não é? Eu acho que, por isso é que 2011 era uma oportunidade, nós estávamos sem dinheiro, se não fôssemos ajudados íamos ficar mesmo sem dinheiro, portanto as pessoas iam senti-lo, assim, não sentiram um empobrecimento, mas não sentiram, não há.
E perdemos essa oportunidade na sequência disso para fazer alguma reforma de Estado, que não tinha nada a ver com fechar escolas, com reduzir programas, com ter piores professores, com ter um sistema de saúde a funcionar pior, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver é que na enorme gordura que nós temos, na massa gigantesca que nós temos, há muitas coisas que não funcionam. Quer dizer, repare, é preciso recursos públicos para cumprir regras estúpidas quando na administração pública... Mas toda a gente testa isso, eu acho que os próprios funcionários públicos testam isso, porque mas o problema é o que está, a pessoa que está naquele sítio a fazer aquilo. Vai chatear. O parente da pessoa que está a fazer aquilo pode ficar maçado de que o seu primo ou o seu cunhado está com problemas e é o malandro do ministro que quer mudar. Epá, mas se calhar é mais nesses FIAs que tu tens o problema do que propriamente no fim da linha. Não, mas eu acho porque se calhar as FIAs ficam com medo de perder poder político sobre uma série de pessoas. É muito simples. Eu não só acho que se devia fazer melhor do que aquilo que se faz, mas para fazer o que se faz precisávamos de muito menos recursos. E muito menos recursos agora já não diria muito menos impostos, porque nós temos que pagar uma carga gigantesca que fomos acumulando ao longo destes anos, mas significa aliviar o futuro. E, portanto, essa massa inerte que produz pouco não vai, e que existe, não vai mudar, não vejo ninguém a querer muito atacá-la. E muitas vezes os governos têm caído no erro de, em vez de atacar a inércia, em vez de atacar o desperdício, o que fazem é atacar o nível de serviço que é prestado, a quantidade de serviços que são prestados. E eu acho que aí é que nós, havendo um consenso sobre o que é, a maior parte das pessoas concordam que há uma série de coisas que devem ser prestadas, é como é que eu faço isso da forma mais eficiente possível. E é esse trabalho que nunca é feito, porque é falado, há 30 anos que se fala disso e não se faz. Pá, isso é uma pena. Há aqui outra coisa, e tu sendo um liberal, que eu queria perceber qual é que é a tua posição. Pá, Portugal é um país muito pequeno, onde as pessoas se conhecem todas, e eu até vou flanizar isto em mim, que é, pá, eu vejo que os negócios que eu arranjo são todos porque eu conheço esta pessoa, ou conheço esta pessoa que conhece aquela, o que faz com que pessoas que não tenham o networking que eu tenho, porque não tiveram se calhar na escola que eu tive, ou não viveram no sítio onde eu vivi, porque eu nem sou de classe alta, mas vivi em determinados sítios que me deram acesso a um determinado tipo de coisas. E o que eu acho é, como é que tu achas que o liberalismo entra dentro disto, é cruzável com isto? Acho que isto é um problema também da sociedade portuguesa. É um problema que não tem a ver com a maneira como nós somos, tem a ver com o facto de sermos um país pequeno e tem a ver com outro aspecto que é o baixo nível de confiança. Eu sinto um bocado isso no seguinte sentido. Por exemplo, não tenho relações comerciais com o Estado há muito tempo. E eu, como tu sabes, sou uma pessoa um bocado que vive em ostra, portanto não sou uma pessoa muito sociável. Conheço muita gente, há muitos anos, mas não sou muito sociável. Portanto, não ando sempre aí, já andei há muitos anos, mas hoje em dia não. E, portanto, eu às vezes noto que a diferença entre eu não fazer e o meu concorrente ao lado fazer é porque ele convida o outro para jantar, porque as famílias, entretanto, se conhecem, porque, entretanto, vão jogar golfe juntos, ou porque, entretanto, vão criando relações pessoais mais profundas. Isso não tem nada a ver com liberalismo ou com estatismo, isso tem a ver com o facto de Portugal ser uma economia em que os níveis de confiança, isso está estudado, os níveis de confiança interpessoal são baixos, ou seja, o português acha sempre, e muitas vezes com razão, que se não tiver um adicional de conhecimento, as pessoas... Desconhecimentos pessoais, não estou a falar de conhecimento científico ou técnico, conhecimentos pessoais, não vai conseguir a última milha e fechar o negócio, porque o outro vai enganar. E eu acho que isso é típico de países em que as pessoas desconfiam umas das outras. Depois ainda temos o facto de sermos um país pequeno e o facto de haver aquilo que agora usa-se muito o termo em inglês, o cronyism. As pessoas são os networks, mas existem networks em todo o lado, existem networks na academia, existem que eles acham sempre que são puros e que nunca na vida e tal,
Às vezes os que mais fazem esse discurso são aqueles que depois subterraneamente são menos recomendáveis, mas de qualquer das formas não é um assunto muito relevante, pelo menos para a nossa conversa e para o meu entusiasmo, mas o que é facto é que uma coisa que se verifica é que há muitos pequenos networks em Portugal, como nas pequenas economias. Vou dar um exemplo. Há estudos que mostram que, por exemplo, os administradores independentes não executivos, que têm função primordial, agora estou a falar a sério, vou-me esquecer a linguagem dos jornais e de alguma academia populista. Os administradores não executivos têm a obrigação, e quando falham devem pagar por isso, de não só contribuir para a estratégia, como também fiscalizar a gestão. Às vezes não conseguem fiscalizar se for uma gestão, uma gestão mafiosa, pode-se eventualmente esconder e os outros não terem meios, mesmo pondo muitos recursos e esforço, de perceber. Às vezes a polícia demora anos a perceber exatamente o que se passou. E um administrador executivo não tem meios para além da própria empresa. Se há transações muito estranhas, ele não é um investigador munido de um mandato judicial. Mas tem essa função. Acontece que muitas vezes as pessoas têm a obrigação de expressar a sua opinião. E ao expressar a sua opinião, irem contra um consenso que entretanto está estabelecido. Ora, o que está demonstrado é que nos países pequenos, Portugal, Bélgica, há muito menos gente disponível para cumprir exatamente a sua função, porque a probabilidade de nunca mais ninguém o empregar em funções semelhantes é muito maior do que em economias maiores, onde tudo está mais diluído e o poder está mais diluído mesmo. Porque isso era a pergunta a seguir, porque a gente Portanto, sabe Portugal esquemas... também perde por ser... É só pela dimensão. Não, e não achas também por uma certa é herança católica também? Também, e mas eu acho uma série de coisas. Primeiro a grande desconfiança. Eu acho que há aqui um aspecto... eu sou católico, mas eu percebo que, como vivia em países e conheci muita gente com educação luterana, e até calvinista, quer dizer, eu acho que a confissão não me safa completamente, mas há muita gente que vive como se a confissão os safasse completamente. Há muita gente. E eu acho que criou-se... Eu lembro perfeitamente que, e agora olhando com os últimos anos, e então com o Trump isto mudou completamente, mas nos Estados Unidos eram mal vistos socialmente em determinados meios as pessoas que entre o aperto de mão e o contrato mudassem de opinião. Hoje em dia já nem os contratos valem para certas pessoas, não é? Portanto, mas ainda havia muito esta cultura e a cultura da pessoa que mentia. Eu lembro que uma das grandes... Quando fui daqui para os Estados Unidos, para o estado de Illinois, uma das coisas que me fazia confusão, e foi um amigo meu, Vasco Toré, que me disse, eles aqui não copiam. E de facto não copiavam. Hoje em dia acho que é muito diferente, mas na altura, aqui tínhamos que ter sempre mecanismos para ter a certeza que a fraude era minimizada, sabendo que haveria sempre fraude não detectada. Mas porquê é que será que a religião católica é mais permissiva? Não, porque essas pessoas sabem que o mal que cá fazem caminha com eles, e há muita gente, e a nossa cultura é muito, isso esquece, e tem a ver, eu não sou teólogo, nem sou particular, sendo um mau católico, sou um mau... não estou atualizado na doutrina da Igreja, mas eu diria que há muitas pessoas... É cultural, e o que eu vejo é que nos países não católicos, durante muito tempo, e agora está a mudar, mas nós tínhamos comportamentos como nós hoje em dia atribuímos ao Norte da Europa. Nos Estados Unidos, entre pessoas consideradas, fazer algo diferente do que aquilo que se combinava era mal visto. Hoje em dia já não é assim. Mas há 35 anos era. E assim como noutros países, o homem eu lembro muitas vezes nos negócios. Eu lembro, por exemplo, o meu pai, que se fosse vivo tinha 92 anos, e alguns dos amigos desqualificarem as pessoas por serem vigaristas. Esse tipo é um vigarista, é um fala barato. Na minha geração, quando eu tinha 30 e tal anos, havia a emulação do Chico Esperto. O gajo, realmente... conseguiu fazer aquilo, enganou toda a gente e tal. Portanto, nós passámos... Mesmo a nossa cultura tem ondas, não é? E agora, tipicamente, o nível de confiança na sociedade e no próximo é menor no sul da Europa, e em Portugal em concreto, do que é no norte da Europa, e tem a ver com a forma como nós nos comportamos.
A importância da verdade, a importância de fazer as coisas como deve ser, etc. Ok. Tu foste secretário de Estado do Tesouro do Pina Moura. Pá, o Pina Moura tinha saído não há muito tempo do Partido Comunista, não, há uns anos atrás, estávamos no governo do Guterres. Porquê é que tu aceitaste? Qual era o projeto? Eu sei que tiveste pouco tempo, não é? Tiveste que 9 meses. 9 meses. Qual era o projeto económico? O que é que te interessava ali? Não, isto é uma história que começa muitos anos antes. Enfim, isto hoje em dia já ninguém fica... O António Guterres é muito amigo de uma pessoa de quem eu sou muito amigo, e que foi meu professor e meu colega, que é o Diogo Lucena, e pediu ao Diogo, a certa altura, pá, eu estou farto de estar sempre a ouvir o Constâncio e aqueles tipos, eu gostava de ouvir outras pessoas. E ele começou a organizar uns almoços com o Guterres, oposição. Ainda na oposição? Sim, foi. Com vários... Cavaco no tempo de Cavaco. Não é que... E juntou as pessoas que na altura estavam na faculdade e que o Diogo achava que tinham mais ideias. Estava o Campos e Cunha, estava a Carme Seabra, que veio a estar num governo do PSD-CDS, esteve o Zé Pedro Barosa, estava eu... Era assim uma nova geração de economistas. As pessoas que na altura tinham entre 20 e muitos como eu e 30 e poucos como os outros. Tinham quase todos os Estados Unidos. Quase todos. E, portanto, eu conheci-o aí. Houve uma altura em que ele me pediu para fazer uma coisa que implicou conhecimentos com o Pina Moura. E quando eu fui convidado com o Pina Moura, mas com o ok, ou com, não sei como, mas com, portanto, a relação veio desses encontros. Depois, a certa altura, o Pina Moura organizava umas coisas com académicos e empresários e mais não sei o quê, isto nos anos 90, umas coisas que eram feitas ali no Estoril, na Escola de Turismo. Eu fui, e depois, a partir de certa altura, portanto, tinha um conhecimento da pessoa e conhecia, sobretudo, o chefe da pessoa, e, portanto, a coisa estava enquadrada do meu ponto de vista. E o Pina Moura era, do ponto de vista pessoal, uma pessoa simpaticíssima. E na altura o Pina Moura não era comunista, nem pouco mais ou menos, ele tinha saído 10 anos antes e tinha uma visão que não era, enfim, a visão do governo PS. O Pina Moura era formado em economia? Tinha feito até ao último ano de engenharia no Porto, porque ele era do Porto. Depois o partido mandou fazer outra coisa qualquer, porque ele era muito próximo do Álvaro Cunhal. Era muito próximo do Álvaro Cunhal. E mandou fazer outra coisa fora? Não. Em Lisboa, Lisboa, não sei o quê, nem tenho que saber. Mas trabalho para o partido? Sim, trabalho para o partido, ou uma função partidária, o que fosse. Quer dizer, mandou para Lisboa e depois ele foi para o ISEG e fez a licenciatura e o mestrado no ISEG. E, portanto, quando eu o conheci, portanto, ele era uma pessoa que tinha bastante formação académica, porque tinha um curso, acho que era Engenharia Mecânica, 95% concluído, e tinha uma licenciatura e mestrado em Economia. Quando eu o conheci, aliás, ele tinha o discurso que o António Costa tem naquele vídeo que agora aparece muito, que é o António Costa a defender as privatizações. Não sei se já... Não vi. Mas há um vídeo em que o António Costa está à direita do Rui Rio atual, na televisão. Tu não achas que o António Costa está mesmo à direita do Rui Rio atual? Eu não conheço bem o Rui Rio. Acho que o que eu acho é que o PS se deslocou muito para uma área que de antes não estava no PS. Acho que o PS virou imenso para a esquerda nos últimos 20 anos, em Portugal. E acho que o PS hoje, quer dizer, hoje as pessoas morreriam a ouvir o líder do PS dizer o que disse Soares, é a altura de pôr o marxismo na gaveta, não é? Porque hoje, eu acho que alguns até já são mais do que isso, são leninistas, são... Mas não achas que isto é só uma coisa oportunista do António Costa? Que ele, no fundo, esse não é pescador... Na altura todos pensavam assim, o PS na altura era um partido muito mais à direita do que Não é isso, que hoje em dia, esta viragem à esquerda do PS... Repara que o António Costa nunca faz não tem um discurso sobre isso. Pois, por isso é que eu acho que é uma coisa só... E eu acho, sinceramente, que o António Costa é muito mais ao centro do que é a nova geração do PS, não tem comparação possível. A nova geração do PS, no meu tempo, estaria no PSR ou
ou no Política 21, não estava no PS. Sim, mas vamos voltar ao Pina Moura, que estavas-me a explicar como é que chegaste ao governo e qual era o projeto. Não, o projeto na altura é que eles sabiam, como aliás se veio, que havia, mais uma vez tínhamos entrado na zona euro, mas que havia ali um problema grave de despesa pública. Aliás, eu não me esqueço que a primeira coisa que fiz quando cheguei ao governo foi trabalhar num orçamento retificativo do ano de 99, em que eram colocados mais 1.000 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde. Porque estava em colapso. E muitas das despesas foram empurradas para o orçamento de 2010, em que a despesa cresceu em termos reais 10%. E, portanto, foi o que me convenceu, e depois não foi o que aconteceu, que é preciso fazer aqui uma série de alterações estruturais, é preciso começar a pensar como é que nós reestruturamos o Estado, e achamos que você, no Tesouro, pode ajudar a fazer isso. Ou seja, não vamos só contrair dívida, vamos reestruturar as despesas do Estado para que isto não seja. E depois não aconteceu nada disso. Durante o primeiro semestre tivemos a presidência da União Europeia, estive envolvidíssimo porque quando Portugal tem a presidência da União Europeia, estive na preparação na altura G7, estive em Bruxelas permanentemente, representava Portugal no Ecofin, porque o Ministro das Finanças não era o representante, mas era o Presidente. Na altura ainda era um bocadinho diferente do que é hoje. Essa parte gostei imenso. Aliás, houve alguns cenários, há umas pessoas no Banco de Portugal que dizem que assistiram o orçamento era péssimo, e enfim, há pessoas no Banco de Portugal, pois gozavam um bocado comigo, usei a tática de Fidel Castro, que o orçamento de Portugal para 2000 era um orçamento impensável, eu estava completamente contra aquilo, mas foi decisão do Primeiro-Ministro, nós levávamos um orçamento com mais IVA e menos despesa, e em função dos compromissos políticos, o orçamento que ficou era um orçamento, foi aí que eu quebrei, eu não me revia naquilo. Mas tinha que cumprir ordens, portanto, se não me metia imediatamente porque estava a decorrer a presidência, eu tinha que minimamente o defender. E o mais grave é que tinha que defender no Conselho Económico e Financeiro da União Europeia, que é o órgão pré-político, que é onde estão os secretários de Estado e os diretores-gerais do Tesouro dos diferentes países. Em Portugal, o diretor-geral do Tesouro não tem grande peso, mas o diretor do Tesouro francês tem muito peso, e o diretor do Tesouro da Alemanha tem peso, até em Espanha, Itália. O diretor italiano, o meu contraparte, que não era secretário de Estado, que era diretor, era o Mário Draghi. Portanto, era o Mário Draghi. Portanto, dá a ideia, e depois o homem foi presidente do BERD, também era o representante de França, portanto, a guerra técnica era ali. E então eu usei, como diziam os tipos do Banco de Portugal, eu tentei primeiro discutir a sul da Finlândia, não teve grandes problemas, depois era o nosso. E se dali viesse uma recomendação negativa, era um enxovalho no Ecofin. E nós éramos a presidência. E Portugal, país pequeno. E então, basicamente, eu tive 2h30 a falar. E no fim eram 2h45 e na altura era o Jean Lemierre, que era o presidente, o francês. O francês disse, meus amigos, há aqui pequenas coisas, a discussão demorou 10 minutos e eles não puseram as críticas que os alemães e sobretudo os holandeses estavam para pôr e que seriam muito destrutivas para a nossa imagem. Mas, portanto, já na altura havia um problema complicado, porque já na altura não se queria discutir. Portanto, basicamente é cansar e discutir o menos possível, porque o que nós temos não é apresentável. Mas tu achas que ao longo... E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que era óbvio que já estávamos com um problema grave. Aliás, ao contrário de outras pessoas, eu nunca divulgo as cartas de demissão. Escrevi uma carta de 6 páginas ao Ministro com conhecimento ao Primeiro-Ministro, na altura, e que não divulgo, talvez um dia, mas passaram 20 anos, mas não tem interesse nenhum, nem para mim, muito menos para as pessoas, e portanto, nessa carta uma coisa que dizia esta situação é absolutamente insustentável, porque já era. E o que aconteceu foi que em 2001 criou-se aquele grupo que era o ECORDEP para rever a despesa, portanto, para fazer em 2001, que devíamos ter começado a fazer em novembro de 99, e nas eleições o Guterres fala do pântano e vai-se embora, porque basicamente a situação financeira era o período em que se falava na tanga. Portanto, isto aconteceu em 2 anos. E o que aconteceu em 2011 estava no caminho. Se a gente não arrepiasse caminho
Isto ia lá chegar. E fomos tendo, função de várias circunstâncias, a possibilidade de ir fazendo malabarismos em termos de os juros baixam muito, a economia está a crescer, a receita fiscal aumenta, o déficit é menor, as pessoas, mesmo na Europa, só estão concentradas ou concentram-se muito no déficit. Portanto, o facto disto ser insustentável não interessa para nada. Eu lembro-me que vinham cá as pessoas, a Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch, e eu era era do Conselho Consultivo do IGCP, que foi um órgão para o qual fui nomeado em 2002 e tive até 2012, quer nomeado pela Manela, quer depois pelos governos do Sócrates, porque era preciso ter um economista independente das instituições do Estado. E eu lembro-me que quando eu às vezes estou aqui preocupado com estas parcerias público-privadas e tal, os tipos não queriam saber. Em 2010, queriam saber muito mais do que aquilo que eu lhes podia dizer. Mas em 2008 não queriam saber, e já lá estava o problema, não é? Portanto, eu acho que nós também não podemos contar muito nos estrangeiros para fazer o nosso trabalho. E em Portugal as pessoas temos vivido de ilusão em ilusão, gostamos de ser enganados. E tu achas que isso, ou seja, que a despesa do Estado e a falta de reestruturação do setor é o grande problema da economia portuguesa? Não. Isso é um constrangimento. Isso é um constrangimento. O problema da economia portuguesa é que não há capital. E foi o que nós vimos na crise de 2011. A maior parte dos empresários não eram capitalistas, eram devedores da banca. Mas como é que tu vais conseguir transformar Portugal num país com poupança, numas empresas capitalizadas, é muito complicado. Tens que atrair capital estrangeiro. Tens que atrair capital estrangeiro, porque em Portugal não há acumulação suficiente para isso. É que não há acumulação de riqueza, não é? Exatamente. E, portanto, eu acho que se fizermos muito investimento público e não atrairmos grande capital estrangeiro, e o que vai acontecer é que vamos continuar a ter salários miseráveis, uns tipos chicos espertos a ficar milionários no processo, e a maior parte das pessoas mais ou menos na mesma. E as gerações mais novas sempre a ganhar cada vez menos em relação à comparação. Porque isto é a primeira vez em que para a classe média de Lisboa e Porto os filhos têm menos hipótese do que os pais, porque até aí era sempre ao contrário. Não é? Mas, por exemplo, na América, não é? A classe média e a classe baixa também acho que têm os salários reais congelados já há 20 anos, ou um bocado assim, não? Não. Mas o grande problema em Portugal é a produtividade, que é muito baixa, e a produtividade precisa de melhor gestão e precisa de crescimento das empresas. E tu não acreditas que porque eu, ao contrário, muitas pessoas, a maior parte das pessoas que eu entrevisto estão sempre, estas novas gerações, mas eu noto que as novas gerações são muito mais bem preparadas do que as nossas gerações, tiveram ensino muito melhor, viajaram mais, etc, etc. Tu não acreditas que estas novas gerações vão querer mexer nisto? Não sei. Pelo que leio, muitas pessoas têm a visão errada de como é que resolvem o problema. Acham que se coletivizarem tudo e todos ganharem o mesmo, o país funciona melhor. Não funciona, porque a gente já viu esses países não funcionar. Eles é que não viram, mas nós vimos. E depois vimos também os líderes da Revolução multimilionários, não é? Vamos falar agora de outra coisa. Só para dizer, o problema é muito da economia. Quer dizer, a despesa do Estado é um problema porque onera a economia real, onera-nos a todos, não permite prestar os serviços do Estado adequadamente, podíamos até melhorar gastando menos, em alguns casos, portanto, não matar as gorduras é aqui um grande problema. O grande problema da economia portuguesa é o seu tecido empresarial, que é relativamente fraco, muito dependente do Estado, cada vez mais dependente do Estado. Repara que não se vê posições dos empresários sobre nada. Estão sempre na fila com a mão estendida. Quer dizer, isso é sintomático de um capitalismo fraco, muito fraco. Em Espanha não é assim. Espanha é um país cheio de problemas que estão a agravar-se rapidamente. Então, ainda bem que falas de Espanha, porque isto agora acaba por desembocar em Espanha. Nós tivemos uma revolução em 74. Nós, antes do 25 de Abril, a riqueza, eu acho que ainda estava muito mais concentrada. Os empresários, de alguma maneira, eram reféns do Salazar. Não é? Se não concordares, corrige-me ou dá a tua opinião, mas o que eu vejo é que havia uma série de famílias que dominavam a economia. Havia condicionamento industrial. Havia condicionamento industrial. Até 71, portanto, eles decidiam tudo. Portanto, ou seja, o Salazar acabava por decidir quem é que era empresário. E para ser empresário, podia lá fazer mais ou menos o que quisesse, mas, em última
instância, sabia que tinha que ir ao Beixamel, não é? Portanto, houve acumulação de muita riqueza em muito poucas pessoas, não é? Quando houve o 25 de Abril, achas que podia ter, a redistribuição dessa riqueza podia ter sido feita de outra maneira? Foi feita da maneira possível? O que é que tu achas? Eu claramente acho que essa riqueza não era devida a essas pessoas, e hoje em dia ainda temos uns saudosistas que dizem, o meu avô, o gajo era extraordinário e roubaram-nos tudo, mas para dizer um palavrão mesmo grande. Mas queria a tua opinião sobre isto. Como é que poderia ter sido feita a redistribuição da riqueza no 25 de Abril? Se foi bem feita, se não havia outra solução, se foi possível, se havia maneiras de fazer melhor? Não, nós tivemos várias fases, não é? Nós tivemos uma primeira fase porque nós estávamos a caminho do socialismo real. E, portanto, o caminho tinha que ser aquele. Claro. Deixa-me só dizer isto, o Mário Soares, eu outro dia estava a ouvir, acho que era o António Barreto, a dizer uma coisa muito engraçada, quando estávamos nesse período em que não sabíamos se íamos para o socialismo, ou se tornávamos uma democracia, que o Mário Soares conta que passou assim, não sei se ali no Estoril, e viu as pessoas todas na praia, não sei o quê, e disse... eu acho que aqui não vai haver, o comunismo não vai funcionar. O Soares foi a peça, ele e os seus amigos americanos foram a peça essencial na derrota do Partido Comunista Português e toda a esquerda, mais à esquerda, não é? Eu diria, muito do PS atual teria estado em guerra com o Soares, e com o António Barreto, e com o Souto Maior Cardia, e com o Salgado Zenha, que eram verdadeiros democratas. Estes tipos têm uma visão diferente. Mas tu achas, são parentes, o PS Real, uma parte do PS Real, do Nuno, como é que se chama? Não é Sousa Santos, do Pedro Nuno Santos, e dessa ala, porque achas que depois, tipo, o ministro da Economia, não sei o quê, tem visões muito esquerdas, não achas? Eles dominam a estrutura do PS hoje em dia. Achas que dominam a estrutura do PS? Porque as federações do PS são dominadas por pessoas mais jovens, todas encarreiradas por esse grupo de pessoas. Então achas que o Costa, de alguma maneira, só não está refém porque ganha eleições desse PS? Porque ganha eleições, porque ainda tem e porque eles não têm a certeza que todos os portugueses que votam PS, votem no PS como são do Benfica ou do Sporting. Porque eu conheço muita gente que vota PS que não é marxista. Claro. É um verdadeiro social-democrata, que acha que tem que haver alguma distribuição, que tem uma série de... Porque até não estão muito longe de mim. Claro, eu também acho que não. Estão em nuances, não é? E agora, a estrutura que tomou conta do partido, da mesma maneira como no PSD, falam em liberais no PSD, mas a estrutura do partido é maioritariamente uma estrutura... Social-democrata. Não é social-democrata, é aquele grupo. Claro. Aquele grupo. O meu pai dizia muito, são os tipos da ANP que se esconderam uns anos e depois foram todos para o PPD. O que era a ANP? Era o partido do Marcelo Caetano, a Ação Nacional Popular. Parece um partido de extrema-esquerda, mas não, era o partido do Marcelo Caetano. E foi aquilo que sucedeu à União Nacional do Oliveira Salazar. Mas... portanto, eu acho que as pessoas talvez não vão por aí. Eu acho que Costa e boa parte do governo são pessoas que não têm toda essa... não são marxistas. Marxistas e depois derivados. São pessoas... São sociais-democratas. É evidente que a social-democracia também tem origens no marxismo. Mas enfim, são pessoas que se revêem na forma como funciona uma Suécia. Não são pessoas que querem, em Portugal, fazer uma Venezuela com sorte. O modelo deles é completamente diferente, é um modelo no qual eu vivo sem problemas. Agora, eu acho que isso mudou. Em termos de o que é que aconteceu na altura? Na altura foi muito uma guerra entre uma ditadura, passar de uma ditadura de extrema-direita para uma ditadura de extrema-esquerda, e a democracia de para meio, e portanto essa questão... Achas que era uma ditadura de extrema-direita? Anterior era uma ditadura de direita, quer dizer, na sua origem. Sim, eu acho que no fim já não era nada, no fim era um conjunto de pessoas a segurar uma situação. Mas se nós olhamos para os anos 30, nos anos 30, Rolão Preto, o próprio Salazar, os discursos, enfim, das pessoas que o rodeavam, depois com o tempo foi mudando e depois a necessidade de abertura à Europa foi mudando a coisa. Eu diria que teve uma origem numa certa extrema-direita,
mas depois era sobretudo uma ditadura. Ao princípio eram os militares, não? Foram os militares que fizeram lá no princípio mesmo eram os militares. Primeiro, o meu avô vivia em Lisboa, porque eu sou lisboeta de terceira geração, embora diga que sou de Aveiro, do lado da minha mãe. E o meu avô, na altura, já vivia ali na Rua das Trinas, na casa que foi dele, muitos anos, e ele dizia, ele trabalhava depois mais em baixo, ao pé do Cais de Toré, e ele dizia, eu não saía de casa desarmado. Isto em 1920 e tal, tiros todos os dias. Em 1920 e tal. 20 e tal. E, portanto, os militares vieram pôr ordem no António Maria da Silva e naquela confusão, e na antiga ditadura do Partido Democrático, porque aquilo era uma democracia muito relativa, não é? Depois aparece o Salazar e nos primeiros anos não há, enfim, à parte de umas outras coisas, o regime está muito mais alinhado, pelo menos no discurso, com aquilo que eram os regimes de extrema-direita, não digo tanto os alemães, mas com os italianos, com os espanhóis e tal. Depois foi-se aportuguesando e teve que fazer alianças várias para manter a neutralidade, para se defender também dos espanhóis, portanto, e depois teve que se abrir a partir de 1960, sob pena da miséria se tornar absolutamente generalizada e apanhou alguma coisa desse progresso. Mas vamos voltar até ao 25 de Abril. No 25 de Abril, eu acho que se podia ter feito nacionalizações mais inteligentes. Aliás, é preciso ver que se não se tivesse fechado a Bolsa, as empresas que estavam cotadas, muitas delas, das grandes famílias, valiam muito menos. Portanto, podia-se ter feito uma nacionalização ao valor. Mas não se fez, porque os militares, enfim, há histórias verdadeiras de militares irem pedir para abrir o cofre. Eu conheço um caso concreto, uma empresa em Aveiro, que os militares obrigaram a abrir-se o cofre porque queriam encontrar as reservas. Não perceberam que reservas era um conceito contabilístico de acumulação de lucros passados. Portanto, quer dizer, quando temos esses tipos a mandar, fizeram bem umas coisas, mas noutras, eu acho que se queriam de facto nacionalizar, não podiam ter feito como fizeram. Agora, tivemos N anos para acumular. Mas achas que deviam ter sido nacionalizadas essas empresas? Eu acho que não. Eu acho que não, acho que não era. Eram que compravam... Eu acho que se podia... Havia impostos, já na altura havia impostos, podia redistribuir, não redistribuía tudo num ano, mas podia redistribuir. Porque aí tu depois... Podia, através das regras de concorrência, obrigá-los a vender algumas coisas. Havia conglomerados que não faziam sentido. Portanto, há instrumentos na economia de mercado que não é nacionalização que permitiriam, ao longo de um conjunto de anos, 3, 4, 5, fazer uma redistribuição razoável. Porque é aí que eu vou bater em Espanha, porque vou encontrar a Espanha, que estava a falar há pouco, porque em Espanha não tiveste nacionalizações, não tiveste este processo. Portanto, compara-me lá o que se passou em Espanha a seguir, quando começou a democracia, e em Portugal, mas aqui do ponto de vista económico, dos dois processos, e quais foram as vantagens e desvantagens de um processo e do outro. Em Espanha não se destruiu capital, cá em Portugal destruiu-se de facto capital, com a tentativa de fazer uma revolução ideologicamente marcada, que só não aconteceu porque os americanos e o resto dos europeus, os alemães e os outros europeus, os franceses, não queriam ter um regime como a Roménia ou como a Bulgária nas costas. É preciso pensar que estamos num mundo em que há cortina de ferro. Isso por um lado. Os espanhóis não o fizeram. Os espanhóis não o fizeram por várias razões, simplificando muito e cortando muitos atalhos. Eu era miúdo e ia com o meu pai à Espanha, porque ele tinha alguns negócios em Espanha na altura, e em Vigo, na Galiza, e lembro-me que o discurso das pessoas todas para ele era: não queremos ter uma guerra civil. Portanto, a memória da Guerra Civil, a geração que mandava e que os tipos que tinham 40 anos eram os que eram crianças durante a Guerra Civil e, portanto, eles não queriam a Guerra Civil. Eu acho que isso ajudou a acalmar as coisas. E depois, de facto, eles foram inteligentes coletivamente. Houve um conjunto de pessoas que tiveram um papel muito importante, entre os quais o rei emérito, mas não só, o Adolfo Soares, fundamental. E outras pessoas, Filipe González, outras pessoas, os próprios tipos do PCE, várias pessoas que tiveram ali um papel muito importante em evitar, em ver logo a nossa via vai ser uma via democrática e vai ser uma via semelhante à dos nossos vizinhos e amigos europeus. E, portanto, Espanha não teve esta deriva que nós tivemos.
por várias razões, depois também havia os nacionalismos, como eu disse, eu estava a simplificar muito. O que aconteceu é que o capital acumulado não se destruiu, nem foi destruído nos anos anteriores. E conseguiu portanto, ser redistribuído, não é? Claro, mas é que tu para te redistribuir não tens que nacionalizar. Aliás, em Portugal foi tão ridículo. Então como é que fazes? É só impostos mais altos? Não tens impostos, não tens impostos. Não, há várias coisas. Havia situações em que não faz sentido. Não podes ter o mesmo grupo a ter, num setor em que há 3, podes dizer, olha, o senhor tem que vender. Vai vender e eu cobro-lhe 25% sobre a venda. Ou cobro-lhe qualquer coisa, temporariamente, ter ali qualquer coisa. Mas não era preciso isso, porque se eles tributassem a sério a riqueza que vinha de trás, e mais do que isso, tributassem a sério os rendimentos, e na altura não havia a capacidade de se fugir que há hoje, porque o sistema financeiro estava fechado. E, portanto, era mais fácil detectar um crime, a não ser que as pessoas andassem com vagões de notas, não é? O que é facto é que podia-se, através da via fiscal, não só ter obrigado os grupos a assumir, alguns deles, uma dimensão mais em linha com o bom funcionamento da economia, portanto, menos monopolização e menos conglomerados que tinham uma lógica de acumulação de riqueza e não tanto uma lógica empresarial, através da via fiscal. E depois, é assim, não precisavam de grande coisa, porque se a Bolsa tivesse continuado aberta, quanto é que valia o Banco Espírito Santo? Quanto é que valia o Banco Tota? Claro, não valia nada. Portanto, foram burros. Claro. E isso teve um problema, porque algum desse capital ter-se mantido, ter-se feito alguma redistribuição, e depois era preciso trabalhar na outra área, que era a miséria. Eu lembro-me uma coisa, eu fiz inspeção militar em Coimbra, porque eu nasci em Lisboa, mas depois fiz a transferência para Aveiro e a inspeção era em Coimbra. No meu tempo era obrigatória a inspeção. Houve uma coisa que eu não tinha essa noção, que me deixou completamente siderado, que foi dos 140 mancebos, portanto, tipos com 18 anos, isto já na década de 80, havia 7 que andavam na universidade. E havia 5 que eram analfabetos, não sabiam ler nem escrever. Pessoas que nasceram nos anos 60, não são pessoas nascidas nos anos 30 ou 40. Portanto, eu percebo que essa parte tivesse que ser a atenção imediata, não é? Mas a outra, se fosse mais bem feita, teria tido resultado. Eu acho que já passaram tantos anos que nós não podemos usar esse argumento. Porque nós, de facto, o que aconteceu foi que tivemos um capitalismo de faz de conta até à Troika. E achas que o Soares depois erra quando vai buscar as pessoas outra vez? Era quem ele conhecia, quer dizer, cá também não havia experiência. Não havia ninguém para gerir os bancos, não havia ninguém. Depois havia uns tipos no Norte, mas também tinham sido nacionalizadas algumas coisas. Havia, enfim, estavam os novos grupos. E a noção que o Soares tinha era que... Eu lembro quando aconteceu o caso, em 2014, o meu pai disse, o avô era um tipo sério. Não quero fazer mais qualificativos, mas a surpresa, não sei se era, se não era, porque eu não era nascido, mas não havia esta ideia do abastardamento da situação que nós tivemos de 95 a 2011. Porquê é que tu achas, porquê é que está a aparecer, porque isto não é um fenómeno português, e até em Portugal apareceu tardiamente, uma suposta extrema-direita, porque percebe-se melhor, não é? Que o Salazar ou o Hitler, ou o Mussolini tenham aparecido, ou o Franco, porque tinhas problemas económicos graves, tinhas problemas sociais. Agora é porquê? São as mesmas razões. Mas a malta não está assim tão mal, não é? As pessoas que tu conheces e que eu conheço, mas deixa-me explicar. Não é isso tanto, mas é a minha visão, enfim, não sou especialista, portanto isto é a minha visão enquanto pessoa que está com os olhos abertos. Começando por França, etc. Primeiro, é uma certa evolução económica em que deixa muita gente fora. Muita gente que vive em regime de subsistência em países muito ricos. Ou em países que, não sendo muito ricos, são ricos, como é o nosso caso. Nós não somos um país pobre à escala mundial. Nós gostamos de dizer, mas nós não somos um país pobre à escala mundial. Mas há muita gente que está fora. Está fora de ter a hipótese de crescer nesse sistema. Depois tens a concorrência de novas pessoas que entram e o chauvinismo é facílimo, não é? O chauvinismo é facílimo. E são sentimentos que muita gente não revela, mas tem.
E, portanto, da mesma forma que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazi, não era um partido socialista, era um partido nazi, mas como sabes, no outro dia chatearam-se muito porque eu disse que o nome deles era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Já lá vamos ser ao fim da entrevista quando fomos ao... É um facto, não há nada a fazer. Mas eles, mas já vamos aí. O que é que ele aproveitou? Já vamos aí, O que é que ele aproveitou? Não, mas espera aí, mas eu deixei isso para o final, vamos só fechar Não, mas deixa-me explicar isso. Não, porque depois volto a esse assunto. Não, mas em relação a assunto. Portugal, mas o que é que eles aproveitaram? Eles aproveitaram a miséria da Alemanha com a humilhação da perda da guerra, a humilhação da ocupação das tropas aliadas, ingleses, americanos e franceses que ocuparam o regime comunista a tentar entrar para a Líbia. As guerras entre comunistas, social-democratas e a extrema-direita, e portanto o que eles foram foi buscar os descamisados e usar um discurso que originalmente era um discurso contra o capital, e como não podia ser contra o capital, disseram é o judeu que é o capitalista. Como, aliás, cá em Portugal, houve pogroms em Portugal. Parte da facilidade com que se lidou com os judeus, isto é, com que houve um genocídio do povo judaico na Península Ibérica, no final do século XV e início do século XVI, teve a ver com o facto de que os judeus, em larga medida, cobravam impostos para os reis. E, portanto, lá está, usar sempre quem é que é. Quem é que é o capitalista? Quem é que é? É o judeu. Pumba. E, portanto, criou-se um partido de extrema-direita por essa razão. O que nós temos é algumas situações semelhantes. Há pessoas que estão fora, que veem que não têm hipótese e que estão fragilizadas para serem apanhadas por alguns oportunistas que usam um discurso que vai a muito do que mais baixo há na natureza humana para os mobilizar. Já que estás a falar disso, há muita gente de esquerda muitas pessoas até de direita que acham que o sistema financeiro é o grande culpado de que nada disto funcione. Qual é a tua opinião sobre isto? Em Portugal? Em Portugal, não, no mundo inteiro, como a coisa funciona, que é muito fácil fugir aos impostos. Isso em Portugal não é verdade. Eu não sei que país é que essas pessoas conhecem. Porque... mas eu falo com pessoas de direita, está a ver? E dizem, se tu fores rico, é fácil fugir aos impostos, fazes isto e não sei o quê, não sei o que mais. Por isso, tu achas que o sistema financeiro hoje em dia é uma maneira de haver maior concentração de riqueza? Não. Achas que não? Não, acho que, por exemplo, o sistema bancário neste momento é um sítio onde não apetece, eu não me apetece, já tive ofertas nem trabalhar, nem investir. Acho que em Portugal temos uma situação particular, porque a falta de ideias em muita coisa levou a que haja uma concentração naquilo que é o espelho do nosso mau empresariado, que foi os calotes gigantescos que nós tivemos. Acho que o regime fiscal em Portugal é dos melhores, do ponto de vista do controlo. A autoridade tributária é das melhores na Europa. Eu também acho, porque uma pessoa vai à Espanha e vê-se aflito para conseguir uma fatura. Mas eu tenho pessoas, conheço, que trabalhavam, que se reformaram e que vieram para Portugal e disseram, isto é um país nazi do ponto de vista fiscal, porque eles sabem tudo, eles sabem que nós fomos à farmácia, eles sabem quando entra rendimento, uma pessoa tem que... sabem quando a empresa me paga, sabem as rendas que a minha mãe cobra e, portanto, nos impostos dela, nos prédios, eu tenho que declarar tudo, sempre declarámos, portanto, o meu pai, depois eu, éramos os tansos fiscais dos anos 90, quando os nossos amigos, esses mesmos que agora estão muito indignados, se gabavam de não pagar nada. Portanto, eu tenho uma memória longa. Agora dá muito jeito de fazer o discurso ao contrário, mas muitos dos que fazem o discurso ao contrário eram os que se gabavam à noite nos restaurantes. Tu pagas, eu tenho lá umas faturinhas no escritório e tal, não é? Pronto. Agora, nessa altura havia uma invasão brutal. Nesta altura, uma pessoa para evadir tem que cometer crimes. Portanto, admito que haja gente rica que não se importa de cometer crimes, mas se for apanhada, eu acho que o sistema fiscal em Portugal é muito eficiente. E que é uma das coisas que aguenta este país de pé, porque eles cobram tudo o que existe. Agora, que haja pessoas que recebam tudo fora do país, que tenham atividade no país, paga fora, isso aí, eles estão a cometer crimes, porque estão a declarar mal as coisas. Mas na Europa a informação circula, a não ser que eles tenham em circunscrições malucas, onde tenham o dinheiro ao lado dos barões da Coca e não sei o quê. Se tiverem o dinheiro na Europa, eles comunicam, eles sabem.
Portanto, eu não vejo, francamente, eu via isso possível, não vejo a possibilidade de, pura e simplesmente, fugir aos impostos, a não ser algum dinheiro que esteja numa conta de um banco suíço, numerada, do tempo do avô, que ninguém sabe. Estou sem tempo, mais outra pergunta. Tu achas que tu hoje em dia tens uma série de monopólios, eu acho que tiveste sempre, não é? Tu acreditas mesmo que os sistemas liberais dão cabo dos monopólios? Porque em sociedades que são mais liberais, tu vês uma concentração de riqueza absolutamente gigante. Só os liberais deram cabo de monopólios, os socialistas nunca deram cabo de monopólios. Eu dou-te o exemplo mais... Porque os monopólios... Mas agora estamos a falar dos liberais, sério, não vamos falar... Sério. Não, mas repara, eu já escrevi, está escrito várias vezes, que acho que as autoridades de concorrência deviam olhar a sério para o poder e para as questões de concorrência e de abuso de posição dominante nas grandes empresas de tecnologia hoje. Já escrevi isso. Claro. Não sei qual é o resultado, mas acho que tinha que ser olhado com... E dou-te um exemplo. Foi um governo americano o que matou o maior monopólio do mundo, que foi a Bell, que era a empresa monopolista, que era os CTT do antigamente, não é? Que tinham os telefones aqui em Lisboa era TLP, eram os TLPs da altura. Isso foi aqui nos anos 30, 40? Não, foi nos anos 80. Nos anos 80. 70, mas os Estados Unidos também tiveram, atacaram os monopólios nos anos 30. Havia um monopólio de costa a costa para todo tipo de chamadas de uma empresa chamada Bell. E tu achas que estes monopólios que existem agora, não foi sempre assim? Os carros são meia dúzia de construtores, não foi sempre assim? Mas isso não houve nenhum governo que o decretasse. Mas eu não estou a dizer que os governos decretassem, mas o sistema leva a que esta ideia de que vamos fazer isto tudo na boa, pois as barreiras à entrada das empresas são enormes, não é fácil. Pois, eu sei, mas eu acho é que as pessoas que estão mais atentas, por exemplo, a Autoridade da Concorrência Independente estava na agenda dos liberais em Portugal nos anos 90. Os socialistas achavam que a Direção-Geral de Concorrência e Preços servia perfeitamente. Portanto, ter uma autoridade forte, independente, para olhar para a abuso de exposição dominante não tem nada a ver com... Tu acreditas nos reguladores? Eu acredito num sistema como... Em Portugal não vou classificar, até porque estou sujeito a vários, não é? Claro. Mas eu acho que a ideia de regulador independente é muito melhor do que a ideia da empresa pública autorregulada. E, aliás, as pessoas mais novas não se lembram, mas eu conto uma história que mostra aquilo falam agora tanto na autorregulação pública, num exemplo pessoal, e com isto termino, que mostra como as coisas não funcionam. Em 1984, vou para os Estados Unidos fazer o doutoramento. 2 anos antes, o meu pai, numa casa que tem de férias, mas que é perto de uma grande cidade, pediu um telefone. Demorou 4 anos a ter o telefone instalado. Havia linhas telefónicas perto, ok? E eu chego aos Estados Unidos e vou a uma cabine telefónica, na altura os móveis só havia nos automóveis e não era cá, era lá. E vou a uma cabine telefónica e digo, olha, eu preciso para tal casa, que era o apartamento que tinha acabado de alugar, de um telefone. Eu pensei, daqui lá para o segundo semestre tenho isto. E eles disseram assim, pedimos imensa desculpa, mas não vamos poder ir hoje, porque estão a chegar 35 mil alunos ao campus, só vamos poder pôr amanhã. Eu disse, amanhã tenho várias coisas para fazer. Não, mas olha, amanhã de manhã podemos ir a tal hora. E não só me instalaram um telefone, como fizeram uma pergunta que eu fiquei boquiaberto, e o telefone é comprado ou alugado? Eu não sabia disso, olha, vou alugar, porque cá em Portugal alugávamos todos à companhia dos telefones. E eu disse assim, então que cor é que era o telefone? Eu disse, mas eles não são todos pretos, porque em Portugal tinhas que pagar um adicional para ter um telefone verde ou branco. Isto era a empresa de todos nós, que nos prestava esse serviço. Tu querias um telefone em tua casa aqui, em Campo de Ourique, e esperavas 7 meses, 1 ano, e a tecnologia permitia tê-lo no dia seguinte. E essas coisas melhoraram muito com a concorrência e com a regulação. E com, e com o fim do Estado, dono dessas empresas todas. Portanto, eu acho que o sistema funciona. Agora tem que funcionar com regras. E em Portugal é particularmente difícil porque somos um país pequeno, em que toda a gente se conhece, em que muita gente se conhece, em que o poder está excessivamente concentrado. Não nas 6 famílias, mas nos 6 ou 7 amigos de quem manda. Ok. Só para terminar, voltamos então ao Twitter. O Twitter para ti, de alguma maneira, é uma válvula de escape, é uma coisa onde tu te divertes? Já me diverti mais. Comecei por ser um sítio onde eu mandava umas larachas, não é?
Eu acho que neste momento, eu acho que racionalmente não devia lá estar, não é? Porque claramente que me prejudica. Dá-me gozo da mesma maneira que quando eu andava na universidade e na escola. Dá um playground do liceu. Da mesma maneira que eu tive o professor Abel Mateus na Católica, uma vez a perguntar, mas Sr. Nogueira Leite, diga lá porque é que se está a rir. Eu digo, se o professor não quer que diga. Ele diz, mas diga lá porquê. Eu digo, porque o professor está de barguilha desapertada. E ele estava. O Twitter é um bocadinho um momento Abel Mateus, não é? Mas agora acho que está com um nível de intolerância e de brutalidade e de brutalidade muito grande. Voltando àquilo que estávamos a falar há bocado, tu achas que estiveste bem quando, de alguma maneira, indexaste o regime nazi? Eu não indexei. Mas pelo menos estiveste lá. Porque eu acho que o Twitter funciona uma coisa muito em grupo, porque não conta só, o que eu acho no Twitter é que não conta só o que nós dizemos, conta também o que está nas nossas caixas de comentários. Eu tenho um problema que é eu leio pouco o que os outros dizem. Eu geralmente ponho o que me vem à cabeça. Porque eu acho que as caixas de comentários são uma caixa de ressonância do que nós estamos a dizer. Para mim é claro, é um ponto factual. Quer dizer, eu nunca na vida, aliás, eu tenho coisas escritas sobre isso há 30 ou 40 anos, eu disse, não, o partido chamava-se assim. E depois eu tenho uma coisa, eu sou das poucas pessoas que há muitos anos diz que o Francisco Louçã é o que ele é. E como sabes, eles têm trolls de todo o tipo. E portanto, aliás, eu depois estive a ver, quem me atacou foi o Bloco. São sempre os mesmos. Não, eu sei, vamos dizer as coisas como deve ser. Eu acho que aquilo ali, não está bem, mas eu sei que tu és uma pessoa que todas as semanas tem a preocupação de pôr limites nas coisas. Eu vejo que tu todas as semanas dizes, não, chega não, isto não, aqui não podemos ir para este lado, não sei o que mais. O que me preocupa às vezes é a caixa de ressonância, é os comentários. Não, é que depois às vezes que tu tens, mas não é os comentários de esquerda, é os comentários que tens de direita e de extrema-direita quase a apoiar. Não, eu tenho muitos comentários em que me apoiam porque eu não me revejo rigorosamente nada. Eu não me revejo nesta ideia de que todos os políticos são corruptos. Não me revejo. Há certamente, e provavelmente muito empresários mais... e bombeiros. Há pessoas universitárias que são corruptos. Claro. Há tudo, não é? Aliás, o meu pai ensinou-me uma coisa, que se uma pessoa fala muito que é sério, olho nele. Porque provavelmente isso é uma cortina de fumo. Está-se a justificar. E, portanto, eu acho que o problema da sociedade portuguesa é que é uma sociedade demasiado lamacenta nessas coisas. As pessoas são muito permissivas com a falta de palavra, com a vigarice. São todas, mas só vê o mal no outro. É como aquela coisa que nós vemos à direita e à esquerda. Eu quero que batam em todos, menos em mim. E todos são maus, menos eu. E esta ambivalência dos portugueses, a incapacidade de olharem para o eu, com o mesmo olho, os mesmos olhos com que olham para os outros, eu acho que é causador está um bocadinho exacerbada em relação a outras culturas que eu também conheço bem. António, gostei imenso da entrevista, mas eu gostei mesmo imenso. Aliás, destas últimas é a entrevista mais longa que eu fiz, e eu tinha aqui, estes últimos assuntos foi tudo a abrir, porque eu queria só tocar neles, nem que fosse mais ao leve. Não reparei o tempo passar. Mas, obrigadíssima, e pronto, e daqui a uns poucos dias isto está no ar em podcast. A gente vai-se continuar a ver. Claro, é o costume, por motivos familiares. Exatamente. Um abraço. Um abraço.